5 e 5, então vou começar para não atrasar ninguém. Boa tarde, meninas, boa tarde, todo mundo, sejam bem-vindas. O nosso mês de setembro já começou e o ano está voando, voando. No mês de agosto, a gente teve algumas comemorações especiais, né? Em agosto, a gente comemora o Agosto Dourado e a gente tem a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é comemorado na primeira semana de agosto, né? Do dia 1 ao dia 7. A gente teve várias coisas falando sobre isso, conteúdos no Telegram, as lives aqui também, e no Brasil a gente estende essa comemoração para todo o mês de agosto, é o que a gente chama de Agosto Dourado. Além disso, a gente teve também o Dia dos Pais, né? E não tem como a gente passar sem falar dos pais, sobre a importância de envolver os pais desde a gestação, do nascimento desse pai, como o pai pode contribuir com a sua né? com a criação desse filho, com a amamentação. Então, a gente também teve uma live especial para eles. Todas as lives do mês de agosto estão salvas no canal do YouTube, onde eu compartilho o link no Telegram com vocês. Então, quem ainda não teve oportunidade de assistir, confere, porque teve lives muito importantes, que tenho certeza que vão contribuir com a alimentação de vocês. E aí agora, nesse mês de setembro, eu preparei também um conteúdo especial, que eu tenho certeza que vai contribuir muito, muito com a amamentação e com a gestação de vocês. E aí, eu gostaria também só para fazer um resumo, né? Como eu estou fazendo aqui um balanço do nosso mês de setembro, de agosto, só a gente fazer um fechamento. A gente teve 3 bebês do nosso programa que chegaram, né? Então, mais 3 bebês, 3 mamães aí, 3 puérperas agora, que estão já aí assistindo agora essas próximas lives com os bebês nos braços. E já tiveram, né, eu já tive o prazer de atendê-las também na consultoria pós-parto, e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Eu tenho certeza que essas lives também desse mês serão enriquecedoras para a maternidade, para o dia a dia de vocês. E o Zé chegou aí agora também. Isabela, eu já falei, Isabela está com a Jade já nos braços, uma puérpera aí com a gente, e o Zé já está aí barriguda. Tudo bem, o Boa Zé? tarde. Tudo bom, Cecília? Eu estou bem, e você? Como você está passando? Tranquilo, hoje a câmera tá ruim porque a internet tá horrível. Se eu ligar a câmera, não consigo ouvir. Tem problema não, pode ficar do jeito que for confortável para você, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre esterogestação. E é muito importante frisar sobre isso, falar sobre isso, porque diretamente a esterogestação está envolvida na amamentação. Eu já falei sobre isso no workshop, para quem participou do workshop. Eu já mandei conteúdo no Telegram sobre isso, e hoje a live é toda sobre esse assunto. Então, eu vou entrar com força aqui agora, para a gente poder entender a importância desse momento. Já tem gente vivendo a esterogestação. E a esterogestação nada mais é do que a gente gerar esse bebê, a gente vai gestar esse bebê aqui agora do lado de fora. Existe uma teoria, que chama Teoria da Esterogestação, onde diz que os bebês, eles nascem... vou até eu estou gravando a live aqui, mas eu vou gravar isso que eu estou falando aqui também, em outro formato, para compartilhar com vocês lá, só esse trecho. E nessa teoria, ela fala para a gente que os bebês, eles nascem... desculpa, só olhei para cá só para gravar. E na teoria da esterogestação, ela vem dizendo para a gente que os bebês, eles nascem não terminados. O que que significa? Que esse bebê humano, ele deveria ainda ficar no forninho mais um tempo. Mas acontece que a natureza é tão incrível que quem já está aí com seu bebê nos braços, Isabela, por exemplo, já está vivenciando isso, vai começar a perceber lá no pediatra, quando for fazer as medidas, né, o peso e tudo, você vai começar a perceber que o perímetro cefálico, ou seja, a cabecinha do bebê, ele cresce muito, principalmente nesses primeiros meses de vida.
E aí, se esse bebê tá lá no nosso útero, ainda estou gerando esse bebê dentro do meu útero, essa cabecinha está crescendo, está crescendo, está crescendo. Por vias de parto normal, esse bebê ele não teria passagem ali na pelve para esse bebê poder nascer. Então, dizem que esse bebê ele nasce antes do tempo, nasce antes da hora. E aí, o que acontece? Quando esse bebê nasce, depois que esse bebê nasce, o que eu preciso fazer aqui fora com ele? Eu preciso gerar esse bebê aqui do lado de fora. E isso é um dos maiores desafios da maternidade. Por quê? A gente está diretamente cheio de expectativas em cima desse bebê que vai chegar. E aí, gente, quando eu falo cheio de expectativas, de fato, sem julgamento em cima disso. Mas entendem comigo, a gente idealiza, né, um quartinho do bebê, o berço, a poltrona de amamentação, ou o lugar onde eu vou amamentar, as roupinhas, a babá eletrônica, aquele monte de coisa. E aí eu idealizei tudo aquilo, aquele quarto lindo, e eu espero que aquele bebê chegue, deita lá no bercinho dele, durma o soninho dele, e de X em X horas esse bebê acorda, ele vai vir mamar, e vai fazer xixi, vai fazer cocô, e daí eu vou ficar com ele um pouquinho no colo, e vou pôr ele lá de novo, e eu tenho que deixar ele dormir lá, porque se eu deixar ele ficar no meu colo, ele vai ficar mal acostumado, e aí, bebezinho, quando ele tá mal acostumado, ele nunca mais vai saber dormir de outro lado, de outro jeito. Se ele tá mamando demais, então o problema tá no meu leite, alguma coisa não tá funcionando, porque o bebê da fulana mama de 3 em 3 horas, o meu quase que hora sim, hora não tá no peito, e etc, etc e tal. E a gente começa a comparar. E aí, se a gente tá num grupo de mães, a gente começa a mandar mensagem no grupo: "Oh, fulana, seu bebê dorme. Oh, ciclana, seu bebê mama de X em X horas. Oh, fulana, seu bebê já dorme no quarto desde a primeira noite, não acredito, alguma coisa tá errada. Meu Deus, o que eu tô fazendo na minha casa? Que eu tô criando um monstrinho na minha casa porque eu treino comigo, não rola. Ele acorda de madrugada, ele mama quase toda hora, ele só quer ficar no meu colo, eu não aguento mais, tá pesado." Gente, eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram. Quase que dia sim, dia não, eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram. E é batata. Pelo menos uma vez por semana tem uma mãe compartilhando. Tô com um bebezinho de X dias, pouquinhos dias, recém-nascido, ainda nos primeiros meses, nos primeiros dias de vida. E ele só dorme no meu colo, eu estou desesperada, já não sei mais o que fazer, tá difícil demais, tá pesado demais. E quando a gente não tem conhecimento sobre esse pós, sobre o que me espera lá na frente, fica muito mais difícil entender o porquê que esse bebê demanda tanto colo, o porquê que esse bebê, a hora que eu tiro ele do meu colo, ele chora, o porquê que quando a casa está num silêncio absurdo para o bebê é difícil, o porquê que esse bebê ele demanda alimentar várias vezes, né? Não de 3 em 3 horas, como diz o livro, a tabela ou o fulano me falou. E quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho esse entendimento, e esse bebê ele chega indo contra toda aquela minha expectativa, contra tudo aquilo que eu desenhei, que eu idealizei, que eu sonhei, fica muito difícil esse relacionamento. E aí a gente tem que entender o seguinte: você, mãe e bebê, vivem uma fusão emocional muito grande, até por volta ali dos 3 meses, dos 3 anos de vida. A gente está numa fusão emocional, é mais ou menos tudo que meu bebê sente, eu sinto também. Aí eu estou misturada com esses primeiros meses de vida, onde eu estou gerando esse bebê aqui do lado de fora. Eu estou vivendo um puerpério. E aí, gente, vocês vão ter uma aula sobre puerpério aqui nesse mês, que eu vou falar para vocês. Entende-se puerpério, não os 40 dias lá do resguardo lá para a relação sexual. Não estou falando dos 40 dias, não. O puerpério, autores, Laura Gutman, por exemplo, é uma autora que vem trazendo para a gente algumas abordagens, e ela vem muito profundo sobre estudos sobre a mãe, e ela traz para a gente que o puerpério, em alguma, né, isso vai muito do ponto de vista de cada mãe, também que está inserida ali naquele processo, mas que ele dura ali cerca de 2 a 3 anos. Isso é muito profundo. Aí eu tô vivendo um pós-parto, toda aquela adaptação desse bebê em casa, e esse bebê que demanda muito de mim, que precisa muito de mim, que é totalmente dependente de mim para tudo. E aí, quando a gente compara no reino animal, o bebê humano, ele é de fato o bebê mais dependente.
Porque os outros bebezinhos, logo após ali o nascimento, eles já andam, eles já procuram o alimento, eles precisam daquela proteção, eles precisam de tudo aquilo. Mas esses bebezinhos, eles já mostram uma certa independência. E o nosso bebê, ele precisa da gente para tudo. E emocionalmente, mais ainda. Isso é muito importante a gente ter essa consciência de tudo isso que vai acontecer. Calma que eu vou voltar lá na teoria da história de gestação, eu vou aprofundar nisso que consiste. Mas é importante eu ir lá na frente para a gente voltar construindo esse raciocínio. E quando a gente tem conhecimento e entendimento do que é esterogestação, do que é mistério, e como eu posso ajudar o meu bebê aqui do lado de fora, quando esse bebê nascer, entender que as necessidades básicas dele, que de fato tudo que ele está me demandando é tudo aquilo que ele precisa. Quando, gente, a gente consegue, de alguma forma, desconectar um pouquinho das redes sociais, e quando eu falo desconectar das redes sociais, não estou falando para não entrar em rede social, eu estou falando para desconectar daquelas maternidades, daquelas famílias que estão muito longe da gente, que é muito diferente da nossa realidade, porque senão a gente começa a comparar o que acontece no nosso lar, na nossa casa, com realidades extremamente diferentes, e perspectivas completamente diferentes, e a gente está buscando soluções rápidas. E o nosso bebê, ele acabou de nascer. E um bebê que acabou de nascer, eu preciso oferecer para ele, aqui do lado de fora, exatamente tudo aquilo que ele tem enquanto ele está no meu útero. Então, eu vou te convidar, eu já fiz essa dinâmica no workshop, mas eu vou repetir ela, porque é muito importante. Quem ainda não participou do workshop, vai ter oportunidade de assistir nessa live de fazer também, que eu vou te pedir para fechar os olhos. E eu vou direcionar, eu vou guiar aqui com vocês nesse momento algumas coisas. E eu quero que você que está grávida, quem já está com o seu bebezinho aí nos braços, conecte agora com esse bebezinho que está no seu útero, conecte agora com essa bebezinha que está aí nos seus braços, que você está amamentando, Isabela. E perceba e tenta fazer uma visualização mesmo daquilo que ela tinha lá no útero. E o Zete, do que o seu bebezinho tem aí no útero agora? O que esse bebê tem dentro do útero? Ele tem acolhimento, ele está apertadinho, quentinho, a temperatura ideal. Ele faz xixi, ele faz cocô, ele não precisa avisar, ele não fica sujo, tá tudo ali. Ele come 24 horas por dia, sem precisar pedir, sem precisar aprender a sugar, comer, extrair leite. Ele escuta a sua voz, ele escuta a música, me escuta agora falando. Ele escuta o barulho do seu coração. Ele tem proteção, o bebê ele precisa de proteção, se sentir protegido, e ele tem proteção enquanto ele está no útero. Ele tem amor, ele tem um ambiente realmente ideal para ele. E quando esse bebê nasce, o mundo externo é muito diferente de todo esse conforto que ele tem aí no útero. Começa pelo berço, né, que o bebê dorme. O berço que ele dorme é muito grande para ele, é enorme, lindo, confortável, do jeito que você fez, do jeito que você idealizou para ele, mas muito grande para o que ele precisa, porque ele está acostumado, presinho, juntinho de você, e ele está ali naquele berço enorme, longe, afastado de você. Enquanto tudo que esse bebê precisa nesse momento é estar conectado com você. E aí a gente vai se afastando. Aí esse bebê tá demandando demais, tá mamando demais, eu preciso espaçar essas mamadas, porque senão eu vou ficar doida, é pesado. E aí esse bebê que precisa mamar em livre demanda várias vezes ao dia, a gente começa a se afastar um pouco, né? Porque eu preciso me ausentar um pouco, porque realmente vai ficando difícil. Esse bebê, eu tenho aí dentro, né, enquanto ele está no útero, ele tem um barulho a todo momento, mesmo quando está de madrugada, 3 horas da manhã, que a sua casa está num silêncio absoluto, o seu coração está batendo. Ele está escutando essa batida do coração, num volume muito mais alto, porque ele está escutando lá de dentro.
Ele está escutando lá a sua barriga roncando, os gases ali, a comida que você comeu ali processando, sendo processada. E aí esse bebê nasce, a gente coloca ele no silêncio absoluto. Eu lembro que quando o Gabriel nasceu, eu não estava inserida nesse processo, ninguém me ensinou isso que eu estou ensinando para vocês durante a minha gestação. Isso tudo eu fui aprender depois, eu fui correr atrás depois. Eu falo que isso é uma das minhas grandes dores e um dos motivos também que eu trabalho com isso, para trazer um pouco de luz para vocês, porque quando vocês têm esse conhecimento durante a gestação ou num pós-parto imediato, fica muito mais, esse momento pode ser muito mais gostoso e menos desafiador do que ele parece ser. E eu lembro que ninguém em casa podia nem falar, era assim, não, ponta dos pés e falando baixinho, e não podia ligar a televisão, e não sei o que do liquidificador, e aquela confusão, e o bebê ele precisa também de um ruído, porque ele está acostumado, o silêncio absoluto para ele é incômodo. E aí a gente tem algumas alternativas que eu vou contar para vocês, os 5 S's, né? E um deles é o barulhinho, é o shhh, é o que a gente chama de ruído branco, que pode ser o shhh, que pode ser o barulho do ventilador, que pode ser o barulho de uma musiquinha de uma cachoeira, ou de uma musiquinha que o bebê goste, um barulhinho contínuo ali, inclusive enquanto ele está dormindo, porque esse barulhinho ajuda a acalmar esse bebê, remete ao barulhinho que ele tem enquanto ele está no útero, que a gente chama isso de ruído branco. Eu estava tentando lembrar o barulho, eu olhei ali, o barulho do aspirador de pó. Existem aplicativos, e aí eu já vou deixar uma dica para vocês, existem aplicativos, onde você baixa o aplicativo e você consegue colocar esses ruídos para o bebê, porque o silêncio absoluto, aquilo que a gente idealiza, ai, não pode ter barulho, com medo do bebê acordar, com medo do bebê não ficar tranquilo, com medo do bebê não dormir bem, ele não precisa daquele barulho, não é aquela rave, não é uma festa, não estou falando disso, eu estou falando de um barulho contínuo, em um som gostoso, agradável, né? Num volume agradável para o ouvidinho, para o seu ouvido, que com certeza vai ser agradável para o ouvidinho do seu bebê. E aí a gente coloca esse bebê para dormir de um jeitinho mais tranquilo, mais sereno, com esse ruídozinho por trás. Isso tudo ajuda e faz ele relembrar aquilo que ele tinha lá no útero. Deixar esse bebê em contato com a gente, com a mãe, quando ele precisar, quando ele demandar. E aí tem aquele, né? Que mãe nunca ouviu aquilo? Ai, o berço tem espinho. Eu colocar no berço, ele acorda. Eu coloco no carrinho, ela acorda. Ai, eu tiro ela do meu colo para ir no banheiro, estava no sono bom e vai e acorda e desperta. É só pegar no colo e dorme. Eu atendi uma mãe recentemente e ela tinha chegado em casa e estava contando da experiência na maternidade. Porque a primeira noite foi extremamente difícil, acabou que chama Jasmine, a menininha dela. Acabou que a Jasmine dormiu no colo dele a noite inteira, no colo do pai, porque a gente ia tirar ela, acordava, ia tirar ela, acordava. E foi uma noite muito difícil, muito desafiadora para mim, né, no pós-parto. Eu acabei, estava também medicada, estava um pouco droga, assim, fiquei com medo de deixar ela dormir no meu colo, mas ela dormiu bem a noite inteira. Tem problema? Eu lembro deles perguntarem aflitos isso nessa consulta, e não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Isso é o natural, isso deveria ser o natural, isso não deveria ser espanto, isso não deveria ser motivo de medo, de pergunta. E graças a Deus que é um motivo de pergunta, que a pessoa inclusive tem a liberdade de perguntar para poder seguir um caminho que ela acredita que é o ideal, né? E vale lembrar, gente, que não tem certo e errado. O que eu estou trazendo para vocês é aquilo que eu estudo. Vocês verem minha mesa aqui, né? Os livros das teorias que realmente eu estudo para trazer isso para vocês. Claro que se vocês forem seguir outras linhas, podem encontrar outras coisas que talvez compactuam mais com aquilo que você escuta, com aquilo que você quer escutar, quer trazer para dentro da sua casa. Mas o que eu estou te trazendo é principalmente baseado na teoria do apego seguro. Para a gente, enquanto pais, promovermos o apego seguro para os nossos filhos desde o primeiro dia de vida. Né, quando esse bebê chega. Isso está relacionado diretamente com a amamentação. Porque
Muitas vezes a gente começa a relacionar essa dependência, essa necessidade de colo, essa necessidade de contato, esse choro excessivo com o leite fraco, com o leite que não sustenta, ou esse bebê está apegado demais a gente, e não tem problema nenhum esse bebê ser apegado demais a gente. Desde que a gente promova para ele um apego seguro. E como que a gente promove um apego seguro para os nossos filhos? Oferecendo para os nossos filhos, respondendo aos nossos filhos de acordo com aquilo que ele necessita. E um bebê recém-nascido, nos seus primeiros dias de vida, ele necessita de proteção, de proximidade, de alimento, e de interação com você, de ter contato aqui com você. E a gente consegue promover isso. E quando a gente começa a promover isso para os nossos bebês, a gente consegue, de fato, também ajudá-los a viver essa esterogestação de uma forma mais tranquila, de uma forma mais menos desafiadora. E aí é importante a gente ressaltar que em momento nenhum eu trazendo que vai ser que é flores, que é mar de rosas, porque é desafiador, sim. É desafiador porque é extremamente cansativo. Quem já está aí com o bebê nos braços, se quiser abrir o microfone, se quiser compartilhar um pouquinho da experiência, pode ficar à vontade. É extremamente enriquecedor. Mas é realmente desafiador. E nesse momento, o bebê ele precisa de tudo isso. E é aí que entra a nossa rede de apoio. É aí que a gente precisa, sim, de uma rede de apoio muito forte com a gente nisso tudo. Para nos ajudar a viver esse momento, para ajudar o bebê a viver esse momento de uma forma saudável para toda a família. Por quê? A amamentação, gente, o ato de amamentar e alimentar esse bebê aqui, ó, no seio materno, é nosso. Isso mais ninguém vai fazer. Mas todo o resto pode ser dividido com a nossa rede de apoio, com as pessoas que estão próximas da gente, que estão aqui para nos ajudar. Então, essa necessidade de proximidade, de estar em contato. Claro que a figura central do apego, a figura central das necessidades desse bebê é com a mãe, é comigo. Porque, gente, ele não conhece ninguém no mundo melhor do que você. Ninguém no mundo consegue suprir as necessidades dele tão bem quanto a gente. Mas todo mundo ao nosso redor consegue nos ajudar nesse momento. E esse bebê, à medida que ele começa a sentir que ele está num ambiente seguro, ele começa, inclusive, a aceitar tudo isso com mais segurança, com mais tranquilidade. E a gente vai ajudando. Esse bebê que acabou de nascer, ele tem percepção de tudo que está acontecendo com ele. Então, conversar, explicar para ele o que está acontecendo, o que você está fazendo, e ajudá-lo a viver esse momento, e principalmente trazendo a sua rede de apoio juntinho de você, vai fazer toda a diferença nesse processo, para vocês viverem tudo isso com um pouco mais de serenidade, um pouco mais de tranquilidade. Tem uma outra coisa que ajuda muito, muito, muito no momento da esterogestação, e que eu, inclusive, sou suspeita, que é o sling. Eu amo o sling. Eu vou fazer uma oficina de sling com vocês, eu prometi, estou devendo, e a gente vai agendar esse mês ainda, para ensinar vocês, para ajudar vocês a usar o sling. E o sling nada mais é do que uma malha mesmo, muito grande, onde a gente amarra ela no corpo, tem a amarração correta, principalmente para os RNs, para os recém-nascidos, e ela pode ser usada desde a maternidade, e a gente coloca esse bebê em contato aqui, ó, direto comigo. Esse bebê está em contato direto comigo aqui, presinho no sling. E aí eu tô oferecendo para ele o contato, ele tá presinho, igual ele estava lá no meu útero, parece até que é uma grávida, de novo, só com o bebezinho aqui com a cabecinha para fora. E esse bebê, ele fica aqui, assim, amarradinho comigo, juntinho de mim, sentindo meu cheiro, sentindo meu calor, sentindo meu contato. E isso, de certa forma, também me ajuda, porque eu tenho as duas mãos, nesse momento, livres. Então, aquela sensação de que todo momento onde eu vou, eu tô com esse bebê no colo, onde eu vou, eu tô com esse bebê aqui, eu tô com esse bebê aqui no sling. Eu vou contar um fato para vocês, uma intimidade, porque a gente não está sozinha.
Acredita que, Isabela, que você está aí com o seu bebê, acredita que as mães que já ganharam bebês, que eu tenho emoção de falar, mas que as mães que já ganharam bebê, Bárbara, Luciana, que já ganharam bebê, estão vivendo parecido com você. Eu vou compartilhar uma coisa, uma intimidade, mas que se acontecer, se não aconteceu, pode ser que aconteça, e para você não se sentir mal por isso, entenda que faz parte, que ajuda. E você vai lá, nossa, o Sling ajuda mesmo. Tem uma grande amiga minha que ganhou neném, o nenenzinho dela, inclusive, está com 3 meses. E eu fiz toda a consulta preventiva dela, a gente falou muito, ensinei ela a usar o Sling e tal. E ela vivendo a esterogestação, e ela mora fora, e estava tudo muito difícil, um pouco sozinha, o marido tinha voltado a trabalhar, e ela sozinha com a nenenzinha. E aí ela começou a usar o sling para tudo, para tudo, para tudo. E eu me via muito nela, porque eu também, no meu pós-parto, eu punho o sling, amarrava o sling de manhã, eu só desamarrava ele de noite, eu só ajustava e colocava o bebê ali, o Gabriel ali, porque me ajudava nas minhas atividades. E ela me mandou uma mensagem assim: ai, você já precisou ir no banheiro com o Gabriel nos braços? Já, minha filha, já, porque na hora que dá uma dor de barriga, que você precisa ir no banheiro, você tá sozinha dentro de casa, todo mundo voltou a trabalhar, você tá vivendo ali, o primeiro mês toda hora tem gente dentro da nossa casa, mas daí 1, 2 meses as pessoas começam a ir embora, as vidas começam a voltar ao normal, você começa a ficar realmente, eu sei o neném. E aí ela foi e brincou com isso, eu falei assim, fui ela, nossa, eu tô chorando aqui, porque eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo, ainda bem que ela estava amarrada no sling, porque eu estava com a minha mão livre, e estava dormindo, né? Ia dormindo. Eu falei, isso já aconteceu comigo também, já aconteceu na minha casa, e acontece com um monte de gente, ninguém fica postando isso no Instagram, mas acontece. Então, o sling ajuda, inclusive, nesses momentos onde a gente está ali precisando de uma folga ali com as mãos livres, e a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer alguma situação que a gente precise. E o sling consegue, além de ajudar também esse bebê a viver essa esterogestação. Além disso, o sling a gente pode usar aí durante, o bebê depende de cada marca, mas por volta de 12 a 15 quilos, ou quando o bebê aceitar. Enquanto o bebê aceitar, a gente pode continuar usando. Então, é um investimento, mas que é a longo prazo mesmo, e que ajuda muito nesses momentos. Uma outra coisa que ajuda o bebê a viver a esterogestação, eu falei 2 até agora para vocês, são 5, tá? Eu falei do sling, que é o sling, peraí que eu preciso reforçar. O sling, esse ato de manter ele embrulhadinho aqui, a gente pode usar também o suede, que nada mais é do que a gente amarrar, fazer o charutinho. Eu vou mandar um vídeo para vocês ensinando, fazer o charutinho aqui, para eu poder embrulhar esse bebê. Só que tem uma recomendação muito importante quando eu falo do charutinho, a gente tem que ter uma atenção. O charutinho, ele é recomendado para a gente acalmar o bebê. Então, eu tô com um bebê nervoso, chorando, eu não sei como acalmar esse bebê, eu posso tentar usar o charutinho, acalma esse bebê, logo em seguida eu desembrulho ele, deixo ele dormir sem ser enroladinho, tá? Isso para proteção do bebê mesmo. Então, no momento de tentar acalmar o bebê, eu posso usar, mas depois eu desembrulho e deixo ele mais soltinho. Esse é o segundo, tá? O sling entra aqui porque o sling dá a sensação dele estar presinho, né? Do charutinho. O terceiro é o balanço. Então, a gente realmente dançar com o bebê. No útero, gente, o bebê, você está andando, você está movimentando, e tudo isso leva balanço. Ele está ali imerso no líquido amniótico, então esse bebê tá em balanço. Então, nesse momento, coloca uma música. Coloca uma música que você gosta. Põe ele juntinho de você e vai dançando com ele. Eu conheci o sling, eu conheci tudo isso através de um movimento que eu fiz na época que Gabriel nasceu, que chamava Dança Materna. Em Belo Horizonte ainda existe, só que hoje é online. Hoje não tem mais presencial por causa da pandemia, eu acho que as meninas da dança materna estão retomando. E é um momento que eu indico, eu particularmente sou suspeita, eu adoro. Inclusive, eu ia fazer a formação para me tornar professora de dança materna, foi logo quando veio a pandemia e a formação foi suspensa. Acabei que minha vida mudou de rumos e eu não tenho pretensão hoje de fazer a formação, mas eu recomendo muito para as mães que acompanhem esse movimento. A dança materna, ela nos ajuda
a conectar com outras mães, grupo de conversa, rodas de conversa, a gente está próximo de outras mães e a gente tem esse momento de interação com o bebê, de dança, de balanço. Mas a gente não precisa fazer só na dança materna, isso a gente pode fazer na nossa casa. Coloca uma playlist que você gosta, faz uma playlist para o seu bebê. Se você ainda não fez, pega aí no Spotify ou o aplicativo de música que você usa, comece a salvar umas músicas que você gosta, deixa o bebê ouvir desde a gestação. Quando o bebê nascer, comece a colocar essas músicas num dia tranquilo, ou num dia que ele está mais agitado, coloca esse bebê nos braços ou no sling e vai dançar com ele. O ato de dançar, de balançar, ajuda inclusive a acalmar esse bebê, a gente consegue acalmar o bebê nesse momento. Terceiro, né? O quarto é a gente deitar esse bebê de ladinho. Deitar ele de lado, o ato de deitar ou ele de lado ou ele de barriguinha para baixo e dançar, balançar. A gente consegue também ajudar o bebê no momento que ele está um pouco mais nervoso, um pouco mais agitado. E começa a perceber que tudo isso que eu estou falando, esse bebê está próximo de você. Esse bebê está juntinho de você. Essa necessidade primordial, primária, básica desse bebê, de proximidade, ela está relacionada a tudo isso. Consegue perceber que tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu estou trazendo esse bebê cada vez mais próximo de você, mais juntinho de você. Esse bebê não nasceu ainda, não sabe que nasceu ainda. A gente precisa mesmo deixar ele juntinho da gente a todo momento. E o quinto passo que pode nos ajudar muito nesse momento, que além de tudo isso, ajuda também na saciedade, é o ato de sugar, sucção. Porque desde o útero, lembra de um vídeo que eu mandei lá no grupo do Telegram, de um bebezinho, inclusive de uma mãe que eu acompanho, ela tá grávida, de uma paciente minha, e ela deixou eu compartilhar esse vídeo do ultrassom dela, onde o bebezinho, desde o útero, ele suga a mãozinha, ele já está treinando a sucção. Quando esse bebê nasce, ele tem necessidade de sucção, e ele consegue suprir a necessidade dele de sucção no peito, fazendo uma sucção nutritiva, extraindo leite para encher a barriguinha, ou fazendo uma sucção não nutritiva, e é quando ele está usando para conforto, para acalentar. Nem certo, nem errado. A gente precisa aprender, observando o nosso bebê, o que é uma sucção nutritiva, o que é uma sucção não nutritiva. Lembrando que quando o bebê está no peito, eu preciso estimular para que ele faça uma sucção nutritiva, extraia leite, encha a barriguinha, porque ele precisa disso, mas ele pode, a mamada, ela alterna entre sucção nutritiva e sucção não nutritiva, mas eu preciso aprender isso, estar atenta nisso enquanto meu bebê está mamando, inclusive para estimular, para com que a maior parte do tempo que ele está no meu peito, ele de fato esteja extraindo leite. Nesse momento ele está conseguindo suprir a necessidade dele de sucção e está ali suprindo também a necessidade de fome dele, enchendo a barriguinha e matando a fome dele. E aí esse bebê também, algumas vezes, ele pode levar a mãozinha na boca e sugar. A gente não tem nada de errado com o bebê sugar a mãozinha. Ah, mas é melhor sugar a chupeta, porque a chupeta a gente tira, a gente joga fora. A mão não tem jeito, só cortando. Quem nunca ouviu isso? Acontece que nesse momento não vira um hábito esse bebê chupar a mão, isso não desenvolve um mau hábito, como ele vai ficar um bebê que chupa dedo, porque os bebês que evoluem com chupar o dedo, por exemplo, como um mau hábito, visto como um mau hábito, não é formado nos primeiros meses de vida e normalmente está associada a uma perda. Quando eu falo perda, pode ser um desmame precoce, ou seja, esse bebê ele foi desmamado antes daquilo que era esperado para ele, ou uma retirada abrupta da chupeta, ou uma retirada abrupta de uma mamadeira, se esse bebê fizer uso. E aí, quando a gente tira aquele objeto que é forte, que é necessário para esse bebê, que é um objeto onde o bebê ele tem um apego muito grande e que ajuda ele, inclusive, suprir outras necessidades emocionais, esse bebê ele pode achar, sim, no dedo uma necessidade ali para tentar suprir. E aí, sim, vira um hábito. Mas isso, gente, não desenvolve nos primeiros meses de vida e está diretamente relacionada a uma
uma perda para o bebê. Então, nos primeiros meses de vida, esse bebê trazer a mãozinha na boca, não tem nada de errado. Aí a gente vai estar com um monte de luva no bebê e não deixa o bebê trazer a mãozinha na boca de jeito nenhum. Entenda o seguinte, o bebê, ele descobre o mundo pela boca. E ele está se conhecendo, ele está se descobrindo, não tem nada de errado ele chupar a mãozinha dele. Além de tudo, ele supre necessidade de sucção e ele consegue acalmar, consegue acalentar. Faz a experiência, se o seu bebê estiver agitado, colocar a mãozinha dele na boca dele. Ah, eu tô fazendo uma troca de fralda, meu bebê tá impossível, eu tô chorando, tá esgoelando, mas ele tá todo cheio de cocô, preciso trocar ele de qualquer forma, e eu não consigo fazer mais nada se eu não trocar essa fralda agora. E aí você deita ele, ele chora, chora, chora. Faz o experimento de tentar colocar a mãozinha na boca dele, para ele chupar a própria mãozinha dele. Ele vai acalmando com isso, essa necessidade de sucção ele consegue suprir. E lembrando que o lugar, né, onde ele mais supre essa necessidade de sucção é aqui no peito. Mas aí é muito importante você estar atenta e entender o que é uma sucção nutritiva, uma sucção não nutritiva, para você ajudar o bebê com que ele faça a maior parte do tempo aqui na mama de sucção nutritiva. Mas ele alterna em vários momentos durante a mamada, principalmente no finalzinho da mamada, para uma sucção mais não nutritiva, onde realmente ele está ali suprindo a necessidade dele, ele está acalentando, acalmando. E é fundamental a gente ter conhecimento de tudo isso, e são alternativas que eu estou trazendo para vocês aqui, essas 5 alternativas, né, que é a técnica dos 5S, que a gente chama, porque são 5S, tá, gente? É porque a sigla é em inglês. Eu vou disponibilizar um PDF para vocês assim que essa live terminar, lá no grupo do Telegram também, e lá vai ter eu explico direitinho um pouquinho do resumo do que eu estou falando aqui para vocês, e a sigla direitinho, tá? Porque a sigla é em inglês. Então, é importante a gente entender, adaptar, trazer tudo isso para a nossa prática com o nosso bebê, porque esse bebê, ele precisa da nossa atenção, para ajudar a atender as necessidades dele. E uma das coisas que nos distancia, que nos dificulta a atender essas necessidades dele, a deixar esse bebê em contato com a gente, deixar ele dormir no nosso colo, deixar ele dormir próximo da gente, deixar ele dormir no nosso quarto, né, para ele conseguir viver essa história de gestação de uma forma mais tranquila, muitas vezes são as interferências externas, são o que as pessoas dizem, porque vai ficar mimado, vai ficar mal acostumado, não vai conseguir fazer dormir de outro jeito, você não vai conseguir fazer mais nada, e aí as pessoas trazem tanto peso para esse momento, como se a gente estivesse criando seres totalmente dependentes, que ele precisa ir para o mundo, se eu fizer desse jeito, ele não vai conseguir fazer nada. Entendam o seguinte, quanto mais seguro o seu filho estiver, quanto mais ele sentir que ele tem a segurança em você, né, nas pessoas próximas aí, o seu marido, a sua mãe, as pessoas que estão ali com você, te ajudando nisso tudo. Quanto mais seguro o seu bebê estiver, mais independente ele se tornará. Mas aí você tem que entender o seguinte, que é aí que a gente muda um pouquinho o nosso olhar. É o que a gente busca? A gente está aqui, a independência desse bebê, ela vai ser consequência da minha promoção de segurança, de atender as necessidades dele. Quando eu inverto e eu começo a buscar pela independência desse bebê desde o nascimento, desde ali do pós-parto, eu inverti a ordem. Esse bebê está em fusão emocional comigo. Ele está diretamente, ele sente tudo aquilo que eu sinto. E aí eu não estou promovendo segurança para ele, porque eu estou buscando a independência dele a qualquer custo. E ele percebe isso. E aí ele demanda, e aí ele solicita. Então a gente tem que começar a mudar e ampliar esse olhar, essa independência, esse bebê que vai dormir a noite inteira, que vai dormir no quartinho dele, que vai brincar sozinho, que vai não sei o quê, que vai fazer XYZ, que eu quero é consequência. No tempo dele, cada bebê reage, funciona de um jeito. A gente tem alguns marcos do desenvolvimento, mas cada bebê vai desenvolver de uma forma, mas isso é consequência. O que é o meu papel enquanto mãe, enquanto pai, nesse momento? Promover para ele a segurança que ele precisa. E isso está diretamente relacionado às minhas ações.
quando eu promovo a segurança para ele, quando eu promovo aquilo que ele precisa, sem ficar espelhando para os outros, na maternidade dos outros, e olhando para minha casa, para minha maternidade, para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu estou sentindo, esse bebê responde. E as coisas, a nossa casa, nossas coisas começam a fluir muito mais leve, tá, gente? Em momento nenhum, eu não estou falando que é fácil, né? É um desafio. É um filho, é uma mudança na nossa rotina, na nossa vida, mas entender tudo isso torna esse processo, de certa forma, mais suave, né? Mais gostoso de ser vivido, e não como um peso. Nossa, porque tá difícil, porque tá pesado, porque eu não isso, não aquilo outro. Lembrando que esse bebê acabou de nascer, e ele precisa, sim, muito da gente. E quando eu trago isso, e a gente pensando muito nas interferências externas, quando todo momento a gente está principalmente gritando para o mundo que esse bebê chora demais, que esse bebê ele demanda demais, que eu tiro ele do peito, ele chora, que eu faço isso, ele chora, que esse bebê não fica afastado de mim, que ele quer colo o tempo inteiro, e aí começa a vir. Ah, será que não é esse leite seu que não está sustentando? Não, isso é porque aqui, lá em casa, ninguém deu leite. Nossa, porque lá em casa, os meninos tomavam uma mamadeira desse tamanho aqui, uma mamadeira, e esse menino dormia a noite inteira. Eu tô achando, sabe o que é esse negócio do leite materno? Esse negócio funciona. Aqui ele tá fazendo seu peito de chupeta, o negócio. E isso começa a fazer, colocar a gente à prova. Dá um medo na gente, dá um frio na barriga, a gente fica sem saber realmente o que está acontecendo. E quando a gente começa a perceber e a entender que tudo isso que o meu bebê está me mostrando, tá me pedindo, é uma necessidade básica dele, para eu conseguir atender e ajudá-lo nesse momento, ele responde muito melhor. E você está sendo muito mais assertiva nisso tudo. Claro, gente, que se eu tenho uma dúvida de que se meu leite está sustentando, se meu leite está sendo suficiente para o meu bebê, peça ajuda, procure ajuda, eu estou aqui para caminhar com vocês. Não se esqueçam disso. Conversem, peçam ajuda, mas não se deixem abalar por esses comentários, porque de certa forma eles chegam. E quando eles chegam na nossa casa, gente, é com a melhor das intenções, porque normalmente ele vem das pessoas mais próximas e ele vem na melhor das intenções. Porque a pessoa está aqui para te ajudar, porque ela quer te ver bem, porque de certa forma ela está te vendo triste, angustiada, insegura. E essa pessoa talvez já foi mãe, já criou um filho, neto, e vem para te ajudar, e está vindo para trazer apoio. Mas quando essa pessoa não está envolvida em todo esse processo, às vezes balança. Por isso que é tão importante você estar segura, você estar bem informada. E por isso que falar de amamentação, promover a amamentação, é muito mais do que eu vir aqui e falar sobre pega perfeita, posicionamento perfeito, posição XYZ, nananã, e coloca. A amamentação é muito mais que pega e posicionamento, porque tudo isso está envolvido na amamentação. Quando eu falo de amamentação, é fundamental entender a esterogestação, é fundamental entender os choros do meu bebê, a cólica do meu bebê, inclusive a gente vai ter aula sobre isso esse mês. É fundamental eu entender o puerpério, como eu, enquanto mãe, mulher, estou, porque eu importo muito. Eu sou mãe, mas eu também sou mulher, eu sou a Cecília. Eu tenho necessidades também, eu tenho desejos também. Claro que eu tenho que pensar que o meu filho está aqui, acabou de nascer e não tem ninguém para suprir as necessidades dele, sou eu. De certa forma, né, a gente acaba às vezes se anulando, mas é tão importante a gente promover o autocuidado, a gente se conhecer, o autoconhecimento, para que então eu consiga cuidar de mim também. Porque só cuidando de mim, que sou eu que cuido do meu bebê, é possível oferecer para o meu bebê aquilo que ele precisa. São todos esses pilares que sustentam essa maternidade e essa amamentação. Estão diretamente relacionadas a tudo isso que eu estou trazendo para vocês.
Por isso que hoje a gente falou muito, muito, muito sobre um pouquinho desse desenvolvimento do bebê nesses primeiros dias, nesses primeiros meses de vida. E ao longo desse mês a gente vai focar um pouquinho sobre isso também para ajudar vocês a sustentar um pouco desses pilares. Lembrando que você é muito importante em todo esse processo. Então não se deixe de lado. Eu faço eu tenho uma live no meu Instagram, terça-feira, 7h57 da manhã. E normalmente nessas lives eu faço um desafio com as meninas. E aí eu vou propor um desafio aqui com vocês hoje, nessa live de hoje, tá? Principalmente tem gente que já ganhou o bebê e é importante a gente entender um pouquinho sobre isso. Quem ainda não tá, quem ainda não ganhou o bebê, quem tá grávida, entra, vai fazer também. Até mesmo para a gente já começar a desconstruir um pouquinho dessa ideia de que eu não tenho tempo para mim, de que para mim não dá, para mim é sempre por último, para que você também consiga se cuidar um pouquinho. Aí eu vou trazer um exemplo muito prático. A gente pensa, a gente fala a todo momento assim, nossa, mas eu não tenho tempo para mim, nossa, porque para mim é difícil. E é realmente difícil, principalmente quando a gente está com um bebê recém-nascido em casa. Principalmente quando a gente está com um bebê recém-nascido em casa. Mas todo mundo, que mesmo quem está com o bebê recém-nascido em casa, escova dente pelo menos uma vez no dia. Pelo menos uma vez no dia. Pode ser que esse dia foi um caos, o trem ferrou tudo, não deu para fazer nada, mas pelo menos uma vez no dia o dente vai ser escovado. É uma coisa que é uma necessidade nossa também, né? Da gente ter esse frescor de higiene, de higienizar nossa boca, a gente vai escovar dente pelo menos uma vez no dia. E aí eu quero te perguntar como foram as suas últimas escovações de dente. Quem quiser abrir o microfone, quem quiser ligar a câmera e compartilhar, aí eu vou te dar um exemplo meu. Na grande maioria das vezes eu escovo o dente, catando brinquedo pela casa, pegando roupa, colocando no cesto, enchendo uma garrafinha d'água, ou pensando na morte da bezerra, ou conversando com fulano, ou respondendo uma mensagem, ou assistindo um vídeo aqui que está passando aqui enquanto eu estou escovando o dente. Na grande maioria das vezes é assim que eu escovo o dente. E eu quero saber se com vocês que está aí acompanhando é diferente. Quem quiser compartilhar comigo, tô achando que eu tô falando demais, tem ninguém falando comigo, gente? Nem que seja no chat, me responde aí, quem quiser. Pra gente poder finalizar. Eu não ganhei ainda, mas tô sofrendo com muita dor de dente. Eu tô com muita dor de dente. Mas no começo foi difícil. No começo eu passava muito mal, tem dia que eu nem escovava dente. Agora eu tô aqui com muita dor. A dentista até me pediu um raio-x, eu tô nessa. O Edson fica, não vai fazer raio-x. É porque você tá grávida, né? Mas pode, será que não? Aí você tem que conversar realmente com o seu obstetra para você ficar mais segura. Como você tocou no assunto de dente, eu nem ia fazer, não vou perguntar, que não vai entrar isso na nossa live, mas você tocou no assunto de dente aí. Mas eu acho que vale a pena você discutir com a sua obstetra, tá? Eu mandei mensagem para ela, ela autorizou, só que a clínica não quis fazer. Aí eu vou ter que ir lá na médica para ela, por escrito, falar. Uhum. Isso. Por que eu estou trazendo esse assunto? Eu toquei nesse tópico, porque na grande maioria das vezes, quando a gente escova os dentes, a gente está fazendo um monte de coisa, mesmo quando a gente está escovando os dentes. E a gente traz muito isso, de que tudo é muito difícil, que a gente não tem tempo para a gente, que a gente não consegue fazer nada para a gente. E aí o meu convite para vocês, o meu desafio para vocês é pegar pelo menos uma escovação de dente, que dure 1 minuto que seja, mas que ela seja pensando, conectando só com você, se cuidando, se energizando, recarregando suas energias e conectando com você, com as suas necessidades, com as suas sensações, porque você é muito importante, porque o seu bebê precisa muito de você. Esse bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, ele precisa de você para tudo. Ele está vivendo a esterogestação, ele ainda não sabe que nasceu. E você precisa se nutrir de certa forma. E o meu convite para você é que você escove os seus dentes, pelo menos em uma escovação do seu dia, conectada com você, enquanto você escova o dente, sentindo as cerdas passar no seu dente, sentindo o frescor da pasta na sua boca, sentindo as cerdas passar na sua língua.
Sentindo a água encher a sua boca para você fazer o enxágue da sua boca. Sentindo tudo isso, sentindo depois, o pós-escovação, o frescor que a sua boca ficou. Só nisso que você vai pensar, só isso que você vai fazer. Você não vai catar roupa, você não vai conversar com ninguém, você não vai ver mensagem, você não vai fazer nada disso. Você vai, nesse momento, tirar um minuto das 24 horas do seu dia para fazer uma coisa para você, conectada com você, com o que você está fazendo, com o que você está vivendo, para você se energizar, para você se recarregar as suas energias, para então você conseguir doar para o seu bebê que tanto precisa, que tanto depende de você e que precisa ter as necessidades dele atendidas. Mas você precisa recarregar as suas também. Então, esse é o meu desafio para vocês, esse é o meu convite para vocês. Faça, compartilha comigo lá no grupo do Telegram como que foi ter esse momento. Compartilha comigo lá qual foi a última vez que você escovava os dentes tão conectada com você mesma. Por que eu estou trazendo isso numa aula de esterogestação? Porque quando a gente fala de esterogestação, eu estou falando muito das necessidades do meu bebê que eu preciso atender. Do tanto que o meu bebê precisa de mim e do tanto que é importante eu atender as necessidades do meu bebê com atenção, com cuidado, com critério. Mas eu também preciso de cuidados. E no meio do caos, às vezes é difícil eu enxergar um minuto do meu dia. E aí eu te faço um convite para tirar uma escovação dos seus dentes, do seu dia, para você se cuidar e conectar apenas com você, respirando e energizando e trazendo realmente tudo isso para que você consiga vir em seguida atender as necessidades do seu bebê e desconectando um pouco desse mundo lá fora, conectando realmente com essas necessidades do seu bebê, de nutrição, de afeto, de proximidade, porque é isso que ele precisa logo após o nascimento. Era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu quero saber, por favor, o que vocês, né? Se fez sentido para vocês, todas essas informações. E vou começar, o Zete, que eu sei que está aí, que já falou logo agora, por que a live, né, de hoje, por que ela... Né, em que momento realmente ela foi mais importante para você? Todas são, né? Por mais que são todas parecidas, sempre tem uma coisinha diferente que você comenta, que a gente fala, é mesmo, ouvi isso. Que palpite, igual você falou, palpite, a hora que o bebê nascer, é o que a gente mais vai ouvir, né? Eu já ouço desde agora, já, muita coisa, todo mundo fala um monte de coisa. Compra isso, compra aquilo. Já comprou mamadeira? Já comprou bico? Já comprou não sei o quê? Ontem mesmo já me perguntaram de novo. Se eu comprei a mamadeira, que eu tenho que comprar a mamadeira e deixar aqui, caso o bebê comece a chorar demais, eu dar a mamadeira. Eu falo, não, uma coisa que eu nem pensei ainda foi numa mamadeira. Aí eles ficam, nossa, tem que comprar. Aí o que mais ouço é essas coisas, mas a live está sendo fundamental, muito valiosa. Vamos ver a hora que nascer, né? A hora que eu começar a colocar em prática. Exatamente. Que bom. Obrigada pelo retorno. Nada. Isabela, se tiver aí e conseguir falar. A primeira noite foi exatamente o que você falou, né? Ela também só queria ficar no colo, né? A gente colocava ela no bercinho, ela já começava a chorar né? No berço da Da maternidade. maternidade. Aí depois, agora eu estou dormindo no quarto dela com o mini berço, né? Do lado da cama. Aí teve noite que ela dormiu bem, mas agora, essa última noite, logo depois de mamar, assim, ela apagava, eu colocava no bercinho, aí dava uns 15 minutos, ela já começava a contorcer a perninha, fazer uma boquinha assim de que estava fazendo força e tal. Só que o problema é que quando eu tento ninar ela no meu colo, ela já quer mamar. Ela já pede para mamar. Se ela estiver acordada, não tem como ficar com ela no colo, que ela pede para mamar. Sente Aí cheiro, né? aí ela já começa a virar a boquinha assim, querendo mamar. Aí, né, e aí eu, né, deixava ela mamar. Só que aí eu não sei porque se ela tiver
com algum incômodo na barriguinha, não sei se mamar é melhor ou se é pior, né? Nós vamos ter uma live sobre cólica que a gente vai fazer esse mês, mas já vou adiantar o assunto para você. O leite materno, ele tem ação protetora, inclusive, porque por que o bebê sente cólica, principalmente nesses primeiros dias de vida? Porque ele tem uma imaturidade ali, né, da parte gastrointestinal dele, ele está recebendo e processando alimentos pela primeira vez. E, além de tudo, o leite materno é o alimento ideal, perfeito ali para esse bebê, então ele causa realmente menos desconforto, é o melhor, o mais apropriado, e ele tem ação protetora. E também o ato de sugar, enquanto ela suga, ela consegue, inclusive, aliviar um pouco de desconforto. Então, deixar ela mamar nesse momento, se ela consegue abocanhar e começar a sugar mesmo e mamar, é ótimo, pode deixar, porque ajuda. Porque às vezes o bebê tem tanto desconforto que ele não consegue nem pegar, né? Mas se ela consegue pegar, pode deixar ela mamar, porque ajuda sim. Ah, então tá bom. Mas é isso, aí a gente dorme com barulho de útero, né? Fica a noite inteira o barulho O do barulho. útero. E, né, aí tô deixando uma luz azul bem fraquinha, só para eu conseguir enxergar ela, né? Quando ela mexe e tal. E aí é isso. Aí eu tenho que comprar o sling, então, para nossa aula de sling. Ai, o sling você vai adorar. É. Você vai adorar, tenho certeza. Eu vou, na próxima semana, eu vou agendar com vocês um dia, o horário, para a gente poder fazer. De qualquer forma, vai ficar salva. Quem já tiver o sling, né, que está grávida e quiser fazer já de uma vez, pode participar. Senão vai ficar salvo e aí pode assistir depois e colocar em prática quando o bebê nascer. Era isso, meninas. E então, boa noite para vocês. Muito obrigada pela companhia. E até semana que vem. Boa noite, até mais. Até semana que vem. Prazer, Cecília. Beijo, prazer. Curte bastante aí, cheira bastante, beijo bastante. E como estou curtindo essa florzinha. Que delícia. Curtindo demais. Muito Viu? muito bom mesmo para todo mundo. Isso, com né? certeza. Um beijo para vocês. Beijo, beijo. Tchau. Tchau.